Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesse dia. Que o seu Espírito Santo possa estar sobre nossas vidas, nos trazendo ânimo, nos trazendo renovo, nos trazendo paz, nos trazendo direção de tudo aquilo que Ele deseja para nós, de tudo aquilo que Ele deseja para as nossas vidas nesse dia. Amados irmãos, eu louvo a Deus por mais uma vez estarmos aqui meditando a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por mais uma vez Ele me usar para que eu possa levar para os amados irmãos uma palavra em que possamos nos sentir alimentados pelo Espírito do Senhor neste dia. E eu peço ao Senhor, já que Ele fale fortemente ao meu coração, ao seu coração, acerca de todas essas coisas que nós vamos conversar hoje. E eu queria já iniciar dizendo assim: nesse contexto todo que estamos vivendo, nessa situação toda que estamos passando, de isolamento social, de afastamento das pessoas, de nossa convivência, seja no trabalho, seja no dia a dia de nossas atividades, seja na igreja, seja como for. Você já percebeu, amado irmão, a diversidade e a quantidade de problemas que tem surgido em nossas vidas? Eu costumo dizer assim: se tem uma coisa que não tem falta, é a falta de criatividade dos problemas. Nós vivemos numa variedade de situações que é algo sem precedentes. E quando nós somos partes integrantes desse problema, dessa situação, nós nos sentimos muitas vezes desesperados. Aí nós olhamos de um lado, olhamos para o outro e o que a gente simplesmente faz é perguntar: onde é que está a saída? Onde é que está a solução? Sabe, queridos, me veio a lembrança que certa vez conversando com minha esposa sobre alguém que há um bom tempo já não aparecia na igreja, não passava mais para cumprimentar, não estava mais presente conosco, e perguntando por ela, minha esposa respondeu: não, ela está assim porque ela está passando por certos problemas, está passando por certas situações. E aí, naquela hora me veio assim à mente: mas não era exatamente para ser o contrário? Não era exatamente para que a gente, nesse momento, ao invés de se isolar, a gente buscasse a ajuda dos irmãos, buscasse a ajuda na igreja? Não sei, algo me veio ao coração, mas na verdade, o que nós muitas vezes nós nos sentimos diante das lutas, dos problemas e dos meses, nós nos sentimos exatamente fraquejados. E nós muitas vezes só pensamos em desistir. Desistir de lutar, desistir de perseverar, desistir da fé, desistir da santidade. Nós gostaríamos, nós muitas vezes pensamos somente fechar os olhos e torcer para que toda situação, todo problema se acabe. Sabe, amados, mas eu tenho um recado do Senhor para você. Nós não podemos agir assim, porque nós temos mais do que motivos para pensarmos diferentes. No meio dessa situação de caos e tiroteios dessa vida, nós não podemos nos dar o luxo de ficarmos perdidos, porque temos motivos muito mais do que sólidos para agir diferente. A mensagem que hoje eu quero transmitir para os amados irmãos vem falar acerca de um pastor, e diz a palavra que ele deu a vida pelas suas ovelhas. Diz a palavra que nós temos alguém que tem cuidado de nós, e diz essa mesma palavra que esse alguém se chama o bom pastor. Sabe, amados, e se esse pastor, se esse alguém tem olhado por suas ovelhas, tem olhado por nós, e nada lhe escapa ao conhecimento, nada lhe escapa aos seus olhos. Diz essa mesma palavra que os seus olhos estão postos sobre toda a terra, sobre bons, sobre maus, sobre toda a situação. Se eu coloco a minha cama no mais alto ou no mais baixo e profundo abismo, ele lá está, porque ele tem visto, ele tem sondado. Nada me vem à boca se ele já não saiba anteriormente. Nada me vier na minha vida se ele já não tenha sido escrito por ele. Enfim, ele, amados irmãos, está com os olhos postos sobre todas as coisas. Então nós não temos o porquê andarmos perdidos, sem direção e com medo.
E falar em medo, o Salmo 56, versículo 3 diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Certa vez, amados irmãos, eu li uma frase, eu escutei uma frase que me deixou bem impactado. Essa frase diz mais ou menos assim: Jesus não abandona o barco, ele acalma a tempestade. E com a deixa dessa frase, eu quero exatamente entrar no texto que nós vamos meditar hoje. Eu quero entrar no texto em que nós vamos refletir acerca da palavra de Deus nesse momento. E sobre essa situação, exatamente o texto se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. E diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos orar, amados. Pai querido, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, nesse momento aqui agora, Senhor Deus, queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, de maneira que nós possamos ser tocados, alcançados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, e que nós possamos ser restaurados, modificados, transformados naquilo que Tu queres para as nossas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, vem agora ao nosso encontro. Vem agora, Senhor Deus, ao encontro de cada um dos meus amados irmãos que está lendo, que está ouvindo, que está assistindo a esta mensagem, Senhor Deus, que está lendo a Sua palavra, e que possa, nesse momento, o Teu Espírito Santo vir com cura, com poder, com transformação, com restauração sobre sua vida. Entrega, Senhor Deus, a Tua mensagem, que cada um de nós possamos ser, cada um possa ser transformado segundo a Tua vontade. E que nesse momento, Deus, cale-se o homem e fale o Teu Espírito Santo para todos esses que estão ouvindo, porque são Tuas ovelhas, são Teus, Senhor Deus, e eles precisam de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto, muito conhecido nosso, quantas vezes nós já não ouvimos pregações acerca dele? Quantas vezes nós já não falamos acerca dele? Quantas vezes já não ouvimos outros pastores discorrer acerca dele? Mas cada vez que essa palavra ela é ministrada, cada vez que há uma meditação, mais e mais renovo surge, mais e mais lições são aplicadas, mais e mais maravilhas são retiradas desse texto, e nós podemos aprender coisas novas da parte do Senhor. Diz a Sua palavra, dizem os evangelistas, os teólogos, que o evangelista Marcos, quando escreveu este seu evangelho, ele tinha o objetivo de apresentar Jesus como Messias para os cristãos romanos. A preocupação de Marcos, dizem, pelo seu estilo de escrita, pela sua forma de compor, era mostrar Jesus sempre em atividade, era mostrar Jesus sempre em ação, de maneira que houvesse uma identificação com aqueles seus destinatários, uma identificação com aqueles seus leitores imediatos. Marcos começa o seu evangelho apresentando a pregação de João Batista. Também faz lá um pequeno relato sobre o batismo de Jesus e deixa também registrado a tentação no deserto. Marcos, em um dado momento, também registra lá a convocação dos discípulos e em seguida passa a mostrar Jesus sempre em atividade, passa a mostrar Jesus sempre trabalhando. Aí vem os seus relatos: cura de endemoniados, cura de leprosos, curando paralíticos e diversas outras doenças, diversas outras situações, mas sempre mostrando, sabe, Jesus em atividade, sempre mostrando Jesus trabalhando, fazendo as suas coisas. Mas, além de todas essas coisas que Jesus fazia, uma coisa fica bem registrado, fica bem patente, é que
junto com ele, junto com Jesus, muitas e muitas outras testemunhas também estavam presentes, inclusive os seus discípulos. Isso é importante para que nós possamos também compreender essa lição que nós lemos, essa história que nós lemos. No capítulo 4, Marcos dá uma pausa nessas ações de Jesus e passa a apresentar uma sequência de ensinamentos. Diz ele lá, registra lá que estava Jesus à beira do mar da Galileia, falando ao povo através de parábolas. Aí ele apresenta a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Esse mesmo evangelho, no capítulo 4, versículos 33 e 34, Marcos registra assim acerca dos ensinos de Jesus. E com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Estes discípulos, amados irmãos, além de testemunhas das maravilhas que Jesus fazia, dos milagres que Jesus operava, de todas aquelas coisas que Jesus mostrava a eles eram extremamente abençoados, porque eles tinham como uma espécie de professor particular para explicar bem direitinho, detalhadamente, todos aqueles ensinos que eram feitos através da palavra. E na sequência do seu evangelho, Marcos volta então a relatar as atividades de Jesus. E aí nós entramos no texto, no trecho da nossa meditação. O mar da Galileia, aquele cenário ali, era um lago na região da Galileia, chamada no Antigo Testamento de o Mar de Quinerete, como está lá em Números 34:11. Ou no Novo Testamento também, como Lucas 5:1 diz que era o Lago de Genezaré. Ou ainda conforme João 21:1, o Mar de Tiberíades. Esse lago, amados irmãos, tinha uma extensão de cerca de 21 quilômetros de comprimento, 11 quilômetros de largura e ficando mais ou menos a 212 metros abaixo do nível do mar. E é ali, nessas praias dessa região, que se localizavam as aldeias de Cafarnaum, Betsaida, Tiberíades, exatamente ali. E é exatamente nesse cenário que se passa a nossa história, a nossa meditação. E diz a história que uma tempestade veio assolar o barco onde se encontrava Jesus e seus discípulos. E aí, dessa situação, dessa história relatada por Marcos, eu gostaria de extrair algumas lições para as nossas vidas. Principalmente lições que possam servir para esse contexto que estamos vivendo. Lições que possam ser extraídas e aplicadas a nós nesse momento que estamos vivendo de isolamento, nesse momento que estamos vivendo de incertezas, nesse momento em que estamos vivendo medos que antes não tínhamos e estão surgindo de uma maneira muito mais intensa e vindo a nós. E aí eu queria exatamente tirar lições preciosas para que trouxessem ensino, calma, paz e fortalecimento de fé para as nossas vidas. E a primeira lição que esse texto, a primeira lição que essa palavra remete para nós é exatamente a seguinte: o fato de enfrentarmos problemas não significa que estamos sós. Vou repetir. O fato de enfrentarmos problemas não significa que estamos sós. Amados irmãos, uma verdade precisa ser dita. É muito comum de nossa parte nós acharmos que quando nós estamos passando por problemas, nós estamos passando por dificuldades, nós acharmos que Jesus nos abandonou. Mas diz a história, e nas entrelinhas da história nós podemos perceber, nós podemos ver que uma grande tempestade ela veio com muita força sobre aquele barco, sobre aquelas pessoas. Mas repare bem, espere um momento. Jesus estava no mesmo barco. E a história não diz que Jesus pulou fora. A história não diz que Jesus saiu do barco. Então, diversas outras situações, diversas outras passagens bíblicas me vêm à cabeça, e uma que bate muito forte é aquela que diz que a nós não nos foi prometido uma vida plana, a nós não nos foi prometido uma vida sem luta, a nós não nos foi dito que viveríamos uma vida sem perseguições nem angústias, a nós não nos foi dito que viveríamos uma vida sem ventos.
sem tempestades. Pelo contrário, o próprio Jesus disse isso e João registrou lá em 16:33, quando ele diz assim, olha, nesse mundo, você conhece, nesse mundo vocês terão aflições. Mas muitas vezes, amados irmãos, o que nos tem faltado é a confiança naquele que tem cuidado de nós, naquele que tem cuidado das ovelhas, naquele que é dito como o bom pastor e que nós cremos que ele é o nosso pastor, que tem cuidado de nós, mas nós não cremos de fato naquele que cuida de nós. Gostamos muito de saber que tem alguém que olha por nós, que cuida de nós, mas esquecemos muitas vezes que somos cuidados. Mas esquecemos que somos muitas vezes alvos do seu amor. E aí nós ficamos batendo cabeça, lembrando e constatando aquilo que está dito. É, Jesus, nós passamos por muitas aflições, sim. Não te importa que pereçamos? Não te importa que morramos? Não te importa que soframos e que passemos aqui várias e várias noites em claro? Mas nós ficamos surdos e cegos quando ele continua a dizer, nessa mesma passagem lá em João, contudo, tenho ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus está lá dizendo, olha, confia em mim porque eu amo vocês, eu cuido de vocês, entreguem suas vidas a mim. Sabe, amados, na verdade, esse mundo maligno vai fazer de tudo para arrancar de nós a certeza de que Jesus não pulou do barco. Esse mundo, com suas estratégias, com suas armas, vai querer dizer que nós estamos enfrentando os problemas porque nós fomos abandonados, nós somos esquecidos pelo nosso capitão. Mas aí o Senhor me manda lembrar-lhes uma coisa, Isaías 49:15. Será que uma mãe poderia esquecer do seu filho que ainda mama e deixar de ter compaixão do seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de vocês. Deixe-me dizer uma verdade. Deus cuida de você. E muitas vezes Ele tem permitido que as lutas pelas quais você esteja passando, muitas vezes as lutas pelas quais você esteja pensando que foi esquecido, mas é para lhe fortalecer, é para lhe firmar os pés, é para lhe segurar e aumentar a sua fé. É a pedagogia da universidade que o Senhor lhe colocou para que você possa ser fortalecido. E deixe-me dizer uma outra verdade, não se surpreenda, não duvide de que com isso Deus vai usar você para alcançar outras pessoas. É isso mesmo que eu estou lhe dizendo. Deus vai usar você e vai ser através de você que muitos serão alcançados, muitos serão abençoados, muitos serão tocados e esses muitos se converterão ao Senhor. Por quê? Porque Deus está transformando você para algo maior e melhor. Você duvida disso? Escute o que diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Que Deus maravilhoso nós temos. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda misericórdia e Deus de toda consolação. Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para que, quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes esse mesmo consolo que Deus nos deu. É isso aí, amados. Muitas vezes nós passamos por situações e problemas e fazemos diversas perguntas ao Senhor. Por quê? Por quê? Por quê? São perguntas até lícitas, são perguntas até justas de serem feitas em um determinado ponto. Mas muitas vezes o que está acontecendo ali é um preparo. Sabe? É uma lapidação de nossas vidas. É Deus fortalecendo, forjando o nosso caráter, forjando nossas experiências para que nós possamos, através daquilo que temos recebido do Senhor, que é o seu consolo, a sua proteção, a sua graça, nós possamos ser usados para alcançar também outras pessoas. Deixe-me dizer-lhes algo. Esses discípulos, eles eram homens experientes. Muitos eram homens do mar, experientes pescadores que conheciam bem aquela região. Eles conheciam o barco, dominavam as técnicas de pesca, dominavam as manobras marítimas. Eles se sentiam confortavelmente seguros, confortavelmente com o domínio de toda a situação, mas até que, repentinamente, algo acontece. E sabe o que é que isso me mostra, que isso me ensina?
é que ao longo de nossa vida, amado irmão, muitas vezes nós acumulamos bens, acumulamos conhecimento, acumulamos poderes, acumulamos influência. Nós criamos muitas vezes detrás de nós o que nós poderíamos dizer uma costa larga, uma costa quente. Mas vai ter uma certa hora, vai ter um certo momento em que isso não vai valer muita coisa. Nada vai poder fazer para evitar que o barco afunde. Que é um exemplo bastante claro, exatamente nesse momento que estamos vivendo. Uma doença que está assolando o mundo inteiro. Uma doença que ela não escolhe ricos nem pobres. Uma doença que a princípio dizia que só pegava mais os velhos por conta da imunidade, e principalmente aqueles que são mais frágeis, mas uma doença que tem mostrado que tem assolado a muitos. Muitos com muito dinheiro, mas não adianta muito. Pode até alguém dizer assim, pastor, mas só que esses com muito dinheiro, eles são cuidados, eles estão indo para lá, eles estão sendo melhores medicados, tem médicos particulares, até em certa parte eu até concordo. Mas quando você olha aquela fileira de túmulos, ela não escolhe raça, não escolhe classe social, ela não escolhe poderes, ela não escolhe influências. A doença não escolhe o bolso cheio ou o bolso vazio. Todos estão no mesmo barco. E muita coisa isso vem nos trazer como lição. Nada vai se poder fazer para que evite o barco afundar. Mas nós, o que sabemos que não estamos sós, com firmeza podemos afirmar: elevo meus olhos para o alto, para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E aí, amado irmão, de imediato me vem exatamente a segunda lição que eu extraio desse texto que nós lemos, daquela passagem, daquela história. Se a primeira me diz que o fato de vivermos problemas e situações, isso não quer dizer que estamos sós, podemos também dizer que o fato de estarmos enfrentando os problemas não significa que eles sejam verdadeiramente grandes demais para serem vencidos. O que é uma verdade que precisa ser dita, amados, é que muitas vezes, além de nós nos sentirmos sós, nós achamos que o que estamos enfrentando é grande demais. Sabe? O pavor, o medo, o vazio de nós nos sentirmos sozinhos no meio da turbulência, no meio dos problemas, nos leva a achar que essa turbulência é maior do que tudo. Irmãos, sejamos bem sinceros. O que muitas vezes nos tem faltado é fé. Fé em primeiro lugar para crer que nós não fomos abandonados pela a nossa própria sorte. Mas, irmãos, nós somos ovelhas, mas ovelhas de um aprisco. Nós somos ovelhas de um pastor. Mas não é um aprisco qualquer, um pastor qualquer. É um aprisco que se chama Reino de Deus. E o pastor é o bom pastor, é o sumo pastor, é o pastor por excelência. E ele não nos abandonou à própria sorte para sermos tragados por lobos ou por feras por aí afora, ou por sermos acometidos por qualquer doença. Não é isso. Mas fé também para, em segundo lugar, acharmos que não podemos fazer nada. Lembre que de uma forma ou de outra você pode até estar dizendo, pastor, mas realmente nós não podemos fazer nada, é grande demais. E a princípio eu posso até concordar com você, amado irmão, mas a sequência da história que nós lemos, lá no versículo 40, aquela pergunta de Jesus, me faz meditar, me faz pensar em algo. Jesus diz assim, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E aí você pode parar um momento e perguntar, mas por que Jesus está dizendo aquilo? Se o problema era na natureza, se a situação era uma grande tempestade que estava acontecendo, se as ondas se revoltavam e o mar queria engolir, o barco já estava se enchendo d'água, ele já estava prestes a afundar, por que Jesus chega e diz assim, olha, por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? Será que aquela frase era uma frase solta naquele contexto? Responda uma coisa, amado irmão. Há quanto tempo nós temos andado com Jesus? Há quanto tempo nós temos ouvido acerca dos seus ensinamentos? E nessa caminhada, seja ela longa ou seja ela curta, o que é que temos acumulado? Fé?
Ou o saco está furado e ela tem se despejado pelo meio do caminho? Eu pergunto isso, sabe por quê? Porque é bastante pertinente, uma vez que aqueles discípulos, aqueles homens, já tinham andado com Jesus há um bom tempo, já tinham estado com ele, visto coisas acontecendo. E assim como ele, nós também já vimos diversas coisas acontecerem ao nosso redor. Diversos sinais, diversas maravilhas. Já vimos muitas curas do Senhor acontecer ao nosso redor, na nossa congregação, ao nosso lado. Sabe, amados? Precisamos entender muitas vezes mais do que estamos entendendo. Precisamos crer mais do que estamos crendo. Olha, eu não estou querendo dizer com isso que temos poder absoluto para demover todas as coisas que se levantarem contra nós. Porque se eu estivesse falando isso, eu estaria anulando a soberania de Deus. Coisas acontecem e coisas continuarão a acontecer. Mas essas coisas, amados irmãos, elas não podem servir de barreira que nos impeçam de crer que, se o Deus Todo-Poderoso quiser, tudo fará mudar. O apóstolo Paulo, em determinado momento de sua vida, de sua caminhada, em certa ocasião, sabendo que Deus podia todas as coisas, acreditando verdadeiramente neste fato, ele insistentemente pediu ao Senhor para que o livrasse do problema que estava passando, pediu para que o livrasse daquela situação que estava vivendo. No entanto, ele ouviu a resposta do Senhor, como está registrado em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amados irmãos, ouvir isso muitas vezes pode ser um choque para nós que dissemos sermos ovelhas daquele pastor. Olha, por que é que eu estou passando por problemas e situações e eu peço para me livrar dessa situação e eu ouço ele exatamente dizer, olha, eu não vou fazer o que você está me pedindo, porque a minha graça é suficiente para ti. Sabe, querido, a satisfação de Paulo pela presença de Cristo em sua vida, mesmo vivendo em tribulações, o levou a ver que os problemas não são maiores do que Deus e que a sua fraqueza tinha poder. Escuta só, 2 Coríntios 12, 9 e 10 ainda. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Sabe, amado irmão, Paulo sofreu durante o seu ministério problemas de toda sorte, de todos os tamanhos. Todas essas coisas se levantaram e o confrontaram. Prisões, açoites, perigos de todo lado, apedrejamento, perseguições, naufrágio, frio, fome, nudez, cansaço. Mas veja, amados irmãos, eu não estou desmerecendo, eu não estou dizendo que os problemas que se levantaram na sua vida não sejam válidos, eu não estou desmerecendo eles, pelo contrário, muitos desses problemas são grandes de verdade, e são grandes porque nós somos humanos, nós somos limitados, nós não vemos muitas coisas que estão acontecendo, mas receba a palavra do Senhor hoje na sua vida. Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Aí, amados irmãos, nas tempestades que passamos, abandono, injustiças, calúnias, fofocas, doenças, desemprego, complicações financeiras, complicações familiares, vírus, morte. Jesus quer lhe lembrar algo nesse dia, amado. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. João 14, 1. E aí, de imediato, isso me leva exatamente à terceira lição que a gente pode extrair daquela história que nós lemos. Quando Jesus está presente em nossa vida, a tempestade se transforma em bonança. Meu amado irmão, se o fato de passarmos por problemas não significa que estamos sós, porque temos alguém conosco em nosso barco. E o fato de estarmos passando por esses problemas não quer dizer que esses problemas sejam grandes demais para não serem vencidos.
Uma verdade, ela precisa também ser estampada. Quando Jesus está presente na nossa vida, as tempestades, elas se transformam exatamente em bonança. Essa frase me trouxe à lembrança aquilo que está escrito lá no Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, querido, certa vez eu preguei sobre esse texto e uma coisa me veio muito forte ao coração. Quando diz assim, olha, o choro pode durar uma noite, significa que problemas vêm. Problemas têm um tempo para passar. Mas a frase ela continua, mas a alegria vem pela manhã. Diz que durante a noite, quando nós perseverarmos, quando acabar, teremos uma bênção a receber da parte do Senhor. Sabe, naquela situação que aqueles homens, aqueles discípulos estavam vivendo, eles imaginaram, eles pensaram que seria o fim deles. E em nossas noites de tempestade, quantas vezes nós já não pensamos a mesma coisa? Em nossas noites, quantas vezes já achamos que não iríamos amanhecer? Em nossas noites de lutas e de incoerências, quantas vezes não achamos que iriam ter fim às nossas vidas? Quantas vezes eu e você não acusamos Jesus de não estar se importando com aquilo que estava passando? É bem provável, amados, que a fé daqueles homens estivesse sendo testado, assim como nós muitas vezes estamos sendo testados em nossa fé hoje. Sabe, nós temos o hábito de achar que temos sempre o controle, o poder de todas as coisas ao redor de nossas vidas. Achamos que temos o controle sobre tudo. As coisas, os problemas, as nossas situações de vida se levantam e nós procuramos sempre esgotar todas as nossas forças, esgotar todas as nossas estratégias, até constatar que muitas vezes o que nós vemos é nosso insucesso. E aí, quantas vezes nós não ouvimos a frase, ou mesmo nós não dissemos a frase, não tem mais jeito, agora só me resta Jesus. Parece, amados, que essa é uma das grandes estratégias usadas pelo Senhor para testar a nossa autossuficiência e a nossa deficiência. E aí fica uma pergunta quando nós entregamos os pontos e gritamos por Jesus: será que fazemos isso por fé ou por desespero? Mas louvado seja o Senhor, porque por amor e misericórdia Jesus se levanta e repreende o vento e manda o mar se calar. Sabe, querido, deixe-me dizer algo. Nas nossas vidas surgirem problemas é mais do que normal. Sentir medo também não é problema. O problema é quando nós permitimos que esse sentimento nos roube a força para lutar e não desistir. É quando nós permitimos que esse sentimento venham até nós e chegue até o ponto de roubar a nossa fé. Sabe, amados irmãos, um grande problema que nós temos quando o medo assola e nós nos rendemos a ele, é que ele tem um grande poder de tirar de nós a certeza de que não estamos sozinhos. Ele tem um poder de querer mexer conosco e dizer que aqueles problemas são grandes demais. O medo tem um grande poder nele, que é fazer com que a gente ache que aquilo que nos foi prometido não será cumprido, ou que o Deus que nos prometeu não será capaz de fazê-lo. O medo rouba de nós a nossa fé e a nossa certeza. Mas diz a palavra que se nós nos mantivermos firmes naquele que dizemos crer e em nada vacilar, essa palavra nos garante, como está lá em Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, assim será convosco. Amados irmãos, isso fala para nós do poder da fé. E aí a gente tem que crer de verdade que não há maior poder do que aquele que está no nome de Jesus Cristo. Com o poder desse nome, o céu e a terra param. O vento e o mar se calam, o maligno se submete, os problemas desaparecem. Sabem, aqueles apóstolos, amados, essa história que aconteceu nos permite ver também o seguinte: os apóstolos já tinham andado com Jesus há um bom tempo. Eles viram os milagres acontecerem. Parecia que mesmo eles vendo aquelas coisas acontecerem, ainda duvidavam do poder divino de Jesus. Viram Jesus ali dormindo, humano, cansado,
Mas quando foi necessário, Jesus levantou-se com poder, deu um basta naquela situação. Ainda que soubesse quem era Jesus, ainda que tivessem visto aquelas coisas que Jesus já tinha feito anteriormente, eles ficaram impressionados pelo poder daquele homem. Fazendo um parênteses, amado, aqui nessa história, nós vemos ali, nessa situação, as duas naturezas de Cristo presentes aos nossos olhos. Primeira, humana. Jesus estava ali cansado, por isso dormia. E a sua natureza de imediata divina, com poder, com a sua palavra, com a sua autoridade, ele tinha domínio sobre toda a criação. Sabe, queridos, o que nos deixa maravilhados é que esse Jesus homem, ele também experimentou todas as nossas mesmas dores, as nossas necessidades, as angústias e aflições que passamos. Por isso, essa palavra nos garante que temos junto ao Pai o intercessor perfeito, o sumo sacerdote que pode interceder por nós. 1 Timóteo 2, 5 e 6 nos afirma: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, e esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Sabe, querido, nós temos autoridade pelo nome de Jesus para quebrar todas as cadeias. Nós temos autoridade no nome de Jesus para repreender todos os ventos e tempestades. Nós temos acesso ao Pai pelo sacrifício de Jesus. Por isso que Ele nos exorta a não sermos tímidos na fé. Por isso que Ele nos exorta a não sermos tímidos naquilo que Ele já nos prometeu que seria, que estaríamos com nós e que maiores maravilhas faríamos com Ele no nosso barco. Ainda que venham as tempestades, Ele tem o poder de fazê-las se calarem e de se aquietarem. Salmo 107, 28 e 30. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Oh, glória a Deus, aleluia. Para concluir, amado irmão, eu queria lhe contar uma pequena história. Mas com essa pequena história, que eu acho que muitos de vocês conhecem, em sua simplicidade, ele vem mostrar qual é o comportamento que devemos ter diante das tempestades. O nome da história é Meu Pai é o Piloto. Diz a história que certo homem, enquanto aguardava seu avião, observava um menino que estava sozinho na sala de espera do aeroporto. Quando o embarque começou, o menino foi colocado na frente da fila para entrar e encontrar o seu assento antes dos adultos. O homem entrou no avião e viu que o menino estava sentado ao lado da sua poltrona. O menino não foi muito educado, muito cortês quando ele puxou conversa, e em seguida passou a fazer outras brincadeiras, a passar o tempo colorindo um pequeno livro. Ele não demonstrava ansiedade, não demonstrava preocupação com o avião, enquanto os preparativos para a decolagem estavam ali sendo feitos. Mas durante o voo, o avião entrou numa tempestade muito forte, o que fez com que a aeronave balançasse como se fosse uma pena ao vento. A turbulência e as sacudidas bruscas assustaram alguns dos passageiros, mas o menino parecia encarar tudo com a maior naturalidade. Uma das passageiras, sentada do outro lado do corredor, ficou preocupada com tudo aquilo e perguntou ao menino: Ei, garoto, você não está com medo? O menino respondeu com um grande sorriso no seu rosto: Não, senhora, eu não tenho medo. O meu pai é o piloto. Sabe, querido, essa história, ela pode ser pequena e simples, mas ela tem uma grande lição a nos mostrar. Quer seja no nosso barco, no nosso avião, no nosso carro, qual seja o transporte da sua vida, nós não estamos sozinhos. Se a minha vida, se a sua vida, ela estiver entregue nas mãos daquele que tudo pode, podem vir os ventos e as tempestades que vierem, nós temos uma bonança esperando por nós do outro lado. Amado irmão, muito vai se levantar contra nós. Muitas coisas vão assolar as nossas vidas, doenças, incertezas, medos, coisas que aos nossos olhos podem até ser muito grandes, mas elas não são maiores do que o que está dirigindo a nossa vida. Por isso que com essa palavra, diante de todo esse contexto que estamos vivendo,
Que o Espírito Santo de Deus, que o Deus Todo-Poderoso possa trazer conforto, alento, segurança para a sua vida, de maneira que você possa saber de uma vez por todas que você não está só. Deus Todo-Poderoso está segurando a sua mão direita. Isso significa firmeza, isso significa que Ele tem autoridade, isso significa que não vai haver vacilo. Entregue sua vida ao Senhor, confie nele, e a palavra diz: o mais Ele fará. Não confie nas suas próprias forças, não confie nos seus próprios conhecimentos, não confie no seu dinheiro, não confie na influência, naquilo que você tiver. Entregue sua vida ao Senhor. É Ele quem guia, é Ele que leva e nos coloca diante de pastos verdejantes, é Ele pelo qual acesso nós vamos encontrar algo que jamais nossos olhos viram, nossa mente que chegou a entendimento algum do que Ele tem preparado. Deixa Ele guiar, porque mesmo que o mundo se levante, ainda assim teremos bonança do outro lado, eu repito. Deus abençoe você. Deus te dê um grande conforto, consolo e um renovo de vida diante de todas as situações que têm se levantado contra você. Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.